Maravilhoso, Paizinho, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez nesse Start. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já dirigimos ao Senhor. Obrigado porque a nossa mente e o nosso coração estão preparados para ouvir a Tua palavra. Eu me coloco em Tuas mãos para que eu possa ser porta-voz do Senhor e que essa mensagem que me chamou a atenção, ela possa também chamar a atenção de todas as pessoas que ouvirão agora e depois essa mensagem. Deus, hoje nós citamos aqui, existem 3 pessoas que tomamos conhecimento, que completaram o aniversário hoje, a Paulinha, o Mauro e também o Celso. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida deles e dela, e que o Senhor possa ser o maior presente na vida dela, na vida deles, e que todos os próximos dias desse novo ano, eles possam caminhar com o Senhor ao lado deles, e que eles tenham o desejo de caminhar também ao lado do Senhor. Proteja-os de todos os males e perigos, e ajude o Senhor na realização de todos os seus sonhos. Senhor, abençoe cada pessoa que está conosco conectada agora. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. A Liz está ali, ela já falou amém também. Que bom, Liz, que você falou esse amém, ajuda a gente. Eu tenho esse ano, o meu ano bíblico, ele está sendo diferente. Ano bíblico é uma experiência que você propõe a alguém ou a si mesmo de, nos 365 dias do ano, você ler a Bíblia. Talvez você não consiga ler toda a Bíblia no ano, mas você pode fazer um ano bíblico dizendo assim, todos os dias do ano eu vou ler a Bíblia. É diferente. Mas é muito importante você entender que você precisa, pelo menos, de um versículo da Bíblia todos os dias. Isso é muito significativo. Eu confesso para vocês que já aconteceu mais de uma vez, de eu passar o dia e chegar à noite sem ter lido um versículo da Bíblia. Eu fico assim muito incomodado e eu tenho que, pelo menos, meditar num versículo que eu já tenho de cor, para que eu possa ter mais paz no meu sono. E eu tenho procurado esse ano ler, não assim de forma cursiva, de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho escolhido, hoje eu vou ler o livro tal. Aí eu abro um livro da Bíblia e leio esse livro. E aí tenho lido de uma forma assim diferenciada, tenho buscado o contexto do livro. Antes de ler o livro eu falo assim, vamos lembrar quando foi que esse livro foi escrito? Vou lembrar para que ele foi escrito. Qual foi o contexto primário desse livro? Isso tem me ajudado a relembrar algumas coisas e aprender outras coisas também. E aí, quando eu leio o livro, eu tenho eu assimilo muito melhor o conteúdo desse livro e tenho mais experiências pessoais com o que está escrito nesse livro. Isso tem sido a minha experiência esse ano. Eu não sei como você tem feito, mas é uma dica e está sendo muito bacana, muito bacana. Os 2 últimos livros que eu li foi o do profeta Ageu, que é pequenininho, e também do livro o profeta Zacarias. Então, você fica aí a dica, tomara que você também aprecie ler a Bíblia. É muito gostoso e você não conhece a minha Bíblia ainda, mas é igual à sua. Mas a única diferença é que eu gosto de escrever, eu gosto de sublinhar, e para que eu possa lembrar depois das coisas que eu estudei. Então é muito bacana, é muito gostoso a gente conhecer esse livro, e cada vez que a gente conhece um pouco desse livro, a gente fica melhor. Então uma dica aí para você. E lendo, então, dessa forma, eu tive essas experiências aí, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso daqui. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma cidade
uma cidade que ela é muito marcante na história do cristianismo. Não definido dessa forma no período do Velho Testamento, mas muito bem apresentada no período do Novo Testamento. Ela já foi chamada Salém. E você tem a referência Matusalém, que foi rei de Salém. E depois que Davi a conquistou, ela passou a se chamar Jerusalém, a capital do povo de Deus. Existia Samaria e existia também uma outra capital que era Jerusalém. E onde ficava o trono do rei era Jerusalém. E essa cidade, ela é fantástica, né? Ela reúne hoje lugares assim muito significativos na sua geografia para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos, e pessoas de diferentes lugares visitam Jerusalém. Todo judeu, ele deveria pelo menos uma vez por ano visitar Jerusalém. Jerusalém, ela é apresentada no Velho Testamento, ela é apresentada no Novo Testamento. Jerusalém, ela é usada como figura de linguagem para ilustrar o novo céu e uma nova terra, apresentado por João no livro de Apocalipse, apresentado por Isaías no seu livro também. E ao longo de toda a Bíblia você vai vendo referências desse lugar. Eu quero dizer para você que não existe nenhum lugar mais significativo para o povo judeu no passado e para o povo judeu hoje. E como ela é uma referência do novo céu e da nova terra, sempre na nossa experiência religiosa cristã, nós vamos estar citando Jerusalém como o desejo, né? O desejo que nós temos de um dia estarmos lá na Nova Jerusalém. Outro dia alguém me disse o seguinte, que ele não gosta muito desse assunto de Jerusalém, porque assim, eu vou para lá e eu vou fazer nada, vou ficar vendo o passarinho voar, brincando lá, sem fazer nada, mergulhando lá, não vou fazer nada, não estou muito interessado em ir para esse lugar não. Olha, para com isso. Se você é uma dessas pessoas que pensa dessa forma, para com isso. Olha, nós, seres humanos, a gente se satisfaz com muito pouco, sabia? A gente se satisfaz muito pouco. E a Bíblia diz que as coisas que a gente imagina para nós estão muito mais além as coisas que Deus tem reservado para nós. Então, aquilo que Deus está separando para nós, para a Nova Jerusalém, pode ter certeza, vai ser maravilhoso, vai ser muito legal, e nós vamos ter o privilégio de estar face a face com o nosso Jesus, e aprender dele muitas coisas. A eternidade, com certeza, vai ser uma experiência maravilhosa, e eu quero estar lá, eu tenho certeza que você também. Estamos juntos, vamos chegar juntos em nome de Jesus. Amém? Essa cidade era muito cobiçada, e reis e imperadores, ao longo da história, queriam tomar essa cidade. Ela ficava e está situada numa montanha, né, numa colina, e é um lugar estratégico. Nos dias de Davi, o palácio ainda era de madeira, mas depois veio Salomão, foi um dos reis também, e Salomão então construiu um poderoso templo, uma cidade maravilhosa, uma cidade chamada também a Cidade Santa. Eu tive o privilégio de conhecer Jerusalém. Fiz uma viagem e saindo do Egito, cruzando o deserto e chegando em Jerusalém. É uma experiência fantástica, maravilhosa, você sair de uma geografia assim muito ruim, seca, e chegar ali em Jerusalém é uma experiência fantástica. Nós que somos adventistas do sétimo dia, que guardamos o sábado como o quarto mandamento da lei de Deus, temos uma experiência também em Jerusalém, tive uma experiência assim, muito diferente, porque como é a capital, a parte dos judeus, todos guardam o sábado, e aí na sexta-feira, no pôr do sol, ninguém na rua, parecia um lockdown. E aí, no sábado também, quando deu o pôr do sol, no sábado,
as ruas voltaram a estar cheias, as pessoas felizes, uma experiência bem bacana, e tive o privilégio, a oportunidade de dirigir uma mensagem na Igreja Adventista Sétimo Dia em Jerusalém. Olha só que experiência, né? Então, eu tive esse privilégio, mas nada se compara no meu coração com a experiência que eu terei de um dia estarmos lá na Nova Jerusalém, conforme diz João, vi a cidade santa, uma referência a Jerusalém, vi a cidade santa, adornada como noiva, preparada para o encontro. Nela estará o trono de Deus, e ao lado do trono de Deus nos assentaremos, não haverá pranto, luto, dor, todas essas coisas passarão. Imagine como será bom comermos do fruto da árvore da vida, aquele rio de água cristalina. Que coisa linda vai ser nós estarmos em Jerusalém. Se você gosta muito de um lugar e gosta muito de uma coisa, eu queria que você mentalmente aí fizesse um paralelo do quanto você gosta disso, do quanto você quer isso, do valor que você atribui isso. O que você não poderia ficar sem? O que você não poderia ficar sem? Nem um dia da sua vida você não poderia ficar sem isso. Que você atribui, claro, aí você vai me dizer assim, Deus, ok, é bacana você dizer isso, mas eu queria que você quantificasse isso numa realidade humana aqui. Não simplesmente, mas não somente numa realidade espiritual. Eu queria que você dimensionasse isso também numa realidade humana, que física, dessa relação que a gente tem. O valor que a gente atribui a isso, ou aquilo, ou essa pessoa, a gente depende disso, a gente quer isso, a gente tem muito valor, autoestima por isso, a gente não abre mão disso. Quando a gente começa a quantificar essas coisas, a gente tem uma experiência capaz de dimensionar se nós estamos perto da realidade espiritual ou estamos longe da realidade espiritual. Ontem eu falei aqui de manhã sobre isso, que eu perguntei a alguém se essa pessoa, qual a comida que essa pessoa gostava muito. Ele falou assim, eu como de tudo. Eu falei, não, mas qual a comida que você gosta muito? Ele me falou assim, lasanha. E quando ele falou lasanha, os olhos brilhavam. Brilhavam. E eu falei ontem que nesses dias quentes, eu gosto muito de tomar um açaí. E eu gosto mesmo. Mas aí a reflexão, né? Quantificar essa relação, essa experiência de sabor, essa coisa gostosa, e você tem a sua também, e aí, se isso daí é mais significativo do que as coisas espirituais, tem alguma coisa errada. E se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida, também tem alguma coisa errada. Então, são paralelos que eu faço e compartilho com você, para que você também possa dimensionar a sua experiência e organizar a sua vida, para que a gente possa realmente, como Jesus disse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a gente precisa ter essa experiência. Jerusalém, ela tinha todo um significado para aquele povo. Por quê? Porque por diversas vezes eles foram a exílio, e o privilégio de voltar a casa era maravilhoso. Também Deus havia feito uma promessa, lá, através de Moisés, de que os levaria para uma terra que emanava leite e mel, uma geografia diferenciada. A rainha de Sabá, quando visitou essa terra, ela disse, olha, nem me contaram nem a metade. E ela é citada no Velho e no Novo Testamento como uma referência daquele lugar. Jerusalém, então, era muito querida, porque no templo eles tinham a oportunidade de levar as suas ofertas por conta da sua condição pecaminosa, e eles ali chegavam e tinham uma experiência no lugar santo e santíssimo do santuário de Jerusalém, que era o santuário. Então, tudo isso era muito significativo. Estar ali, experimentar as coisas que estavam ali,
viver a realidade daquele lugar como nenhum outro lugar apresentado por Deus aqui nessa terra, nessa construção da relação espiritual de Deus com o seu povo. Só para você pensar nisso, para você entender o paralelo que eu estou querendo fazer, vamos supor que todos os dias tivesse um dilúvio. Todos os dias tivesse um dilúvio. Todos os dias aquela arca seria o melhor lugar aqui na terra. Ainda com todos os seus problemas e dificuldades, seria o melhor lugar aqui na terra. O templo, ele era essa referência, era o melhor lugar que eles tinham por conta das demandas físicas e das demandas espirituais. Aí você pergunta assim, mas para que isso? Talvez eu não consiga dizer para você todas as razões que você queira de mim, mas eu tenho as minhas respostas. Eu tenho as minhas respostas. O Salmo 123, 1 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, isso me impressiona e me chama a atenção. Então, a minha experiência com Deus, ela independe dessa relação física, mas Deus quis que eu tivesse uma relação física com a igreja, assim como eles tiveram com Jerusalém. Dá para você entender isso? Pensa nisso um pouquinho. Porque Jesus, ele ia à igreja, ao templo, à sinagoga, se ele não cometeu pecados, e se só os pecadores deveriam ir ali por causa das ofertas pelo pecado, então não tem sentido ele ir ali por causa disso. Então havia alguma coisa muito maior, além de dar o exemplo para nós. Religião ela é importantíssima e ela independe de um lugar, mas é no hospital que o doente encontra o médico, e ali ele é medicado, ali ele sai renovado. Então são muitas coisas. Existe uma citação em referência à igreja, que diz assim, débil e defeituosa como possa parecer, ela é a menina dos meus olhos. Existe uma outra citação também, que diz assim, a igreja, depois de Jesus, ela é a maior referência de Deus aqui nessa terra. Então, todas essas coisas me fazem muito pensar, porque eu tenho ouvido muito nesses dias, por conta dessa situação que a gente está vivendo, eu ouço bastante as pessoas fazerem essa declaração, a igreja somos nós. Algumas dizem assim, a igreja sou eu. Essa declaração, ela é errada? Não, ela talvez seja equivocada, mas ela não é errada. E eu também não estou julgando você quando fez essa declaração para alguém ou para mim, não estou fazendo esse julgamento. Mas, se realmente isso tudo é verdade, então isso deveria ter um valor assim muito maior diante das considerações que a gente está fazendo aqui, diante das coisas que a gente está vendo aqui. Vamos voltar lá para Jerusalém, a capital do povo de Deus. E após 135 anos da queda de Samaria e do exílio imposto ao Reino do Norte, Samaria era a capital do Reino do Norte, ela foi conquistada primeiro. Em 586 a.C., o Reino do Sul é derrotado. Então, o Reino do Norte, o Reino do Sul foram conquistados. Jerusalém, ela caiu sob o domínio de Nabucodonosor II. E isso está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 25, versos 1 a 7. Esse registro aqui de que
Jerusalém foi completamente dominada, tomada, tanto a capital do norte, Samaria, como a capital do sul, Jerusalém. Então, o povo de Deus estava sem a igreja, sem a cidade do templo. Eles estavam sem essa referência. Já havia acontecido 3 invasões significativas em Jerusalém. A primeira, ela aconteceu no ano 605 a.C. E essa invasão a Jerusalém no ano 605 a.C. é aquela que é apresentada no capítulo 1 de Daniel. O rei era Jeoaquim e Nabucodonosor. Ele então manda as penais ir lá e alguns judeus são trazidos para a Babilônia. Nem todos, mas essa foi a primeira invasão a Jerusalém por Babilônia. Depois, no ano 597 a.C. também, e em 586, por Nabucodonosor II, como nós já falamos, essa foi a maior de todas. Então, essa terceira, nessa sequência aí, e a contagem é regressiva mesmo, 605 a 586, então, essa foi a maior de todas. Então, Jerusalém foi invadida mesmo antes de Cristo, e aí todo mundo foi levado para a Babilônia como escravo, pelas intenções desse imperador para a construção e etc., e um monte de coisas que deveriam acontecer ali em Babilônia, e ele precisava de subjugar povos, nações, pessoas, né? E levou então todo mundo, tomou Jerusalém, deixou algumas pessoas lá subjugadas também pelos seus soldados para que trabalhassem lá, mas dizimou tudo, muita gente morreu, muita gente foi levada então para a Babilônia. Os últimos 3 reis de Judá foram levados também para a Babilônia. Os reis também se tornaram escravos. Esse processo todo, desde 605 até 586, ele é apresentado na profecia das 70 semanas, que a Bíblia diz em Daniel, em Jeremias, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, isso é uma referência a esse período todo que, então, Jerusalém ficou sob o domínio babilônico. Uma vez que Babilônia ela foi, então, tomada por Ciro. E aí, no livro de 2 Reis, no capítulo 24, a gente pode ler esse texto, abra aí a sua Bíblia, 2 Reis, no capítulo 24. Aqui a referência de que verso 10, daquilo que a gente está dizendo aqui, que todos, inclusive reis, a realeza, a nobreza, foi levada cativa para Babilônia. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando seus servos a sitiaram, então subiu Joaquim, rei de Judá, e encontraram-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, e o levou cativo. Então está aqui o registro bíblico, que confirma o registro histórico de que realmente isso aconteceu. Ponto. Então está claro que isso aconteceu. Numa das poesias hebraicas, que é o Salmo 137, e eu quero que você vá lá comigo, Salmo 137, e essa poesia é uma inspiração divina, e esse salmo aqui, ele vai ajudar a gente
a entender um pouco do que eles estavam sentindo quando isso aconteceu. Eles são levados cativos, os reis são levados também, a realeza é levada, o templo é destruído, é invadido, eles tiram deles aquilo que eles mais apreciavam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí nessa poesia hebraica aqui, que é o Salmo 137, eles dizem assim, olha, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Pensa nisso, eles estão sentados chorando, com saudade do lugar que foi tirado deles. E ali tem todo um significado isso. E aqueles que os levaram cativos como escravos para a Babilônia, se aproximam deles e pedem que eles peguem as suas harpas e comecem a cantar, como se eles não estivessem ali como escravos. E a poesia continua, que eles imediatamente respondem, como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Babilônia não é o nosso lugar, e como que vocês querem que a gente se comporte aqui, como se nós estivéssemos lá? Se eu de ti me esquecer, eles dizem, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Ei, claro que não era o lugar em si, a geografia definida naquela montanha. Claro que não era simplesmente uma mobília que foi deixada para trás, uma roupa de estimação, um calçado bonito, ou uma árvore plantada e o seu fruto colhido. Mas Jerusalém, ela tinha todo um empenho religioso. Era ali que eles tinham uma experiência com Deus. Era um lugar diferenciado, chamado de santo, porque eles acreditavam, o Senhor se manifestava ali naquele lugar. Deus havia separado aquilo para eles. Eu queria dizer para você que esta mesma referência, eu, Reinaldo, eu tenho com a igreja. Me incomoda muito não poder vir à igreja e encontrar meus irmãos. Me incomoda demais. Imagine, pastor sem igreja. Não existe, perde o sentido. Comunidade, igreja significa comunidade. Igreja significa relacionamento, é pessoas, é chamada do corpo de Cristo, a cabeça num lugar, o braço num outro lugar, não existe, o corpo sempre tem que estar juntos. Então me incomoda muito. E eu faço esse paralelo, me reportando à história, e aí eles estão dizendo isso agora, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Maior alegria deles, Jerusalém. Há um significado nisso, e você entende. E que eu perca a minha mão, eu posso perder minha mão, eu posso perder que minha língua apegue-se ao meu paladar, eu perca a possibilidade de me comunicar, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o desejo, a vontade de voltar a Jerusalém.
Isso não é muito significativo? Pessoas que estão dispostas a perder tudo, mas não querem perder o sonho de voltar a Jerusalém. Sabe uma coisa que me preocupa muito? É porque, ainda que muito bonito aqui nessa poesia, isso não aconteceu como eles disseram. Muitos e muitos, milhares de pessoas foram para Babilônia como escravos. E quando o decreto de Ciro e depois de Artaxerxes, em 457, foi promulgado, depois dos 70 anos, apenas 42 mil pessoas voltaram para Jerusalém. Apenas 42 mil. E dessas 42 mil, de cada 7, um era sacerdote. A maioria ficou em Babilônia. A maioria, aquela que está representada quando eles, estando em Babilônia, no primeiro exílio, quando soam aquelas trombetas para que todos se curvassem à estátua de Nabucodonosor, apenas 3 daqueles que haviam sido trazidos como escravos permaneceram de pé, permaneceram leais ao compromisso que haviam feito. Nós não vamos nos contaminar com as coisas desse lugar, e permaneceram fiéis, ainda que estivessem em Babilônia, e mantiveram à risca aquilo que eles falaram, é aqui definido no Salmo 137, perca a minha mão, eu vou perder a minha fala, mas eu não vou perder o sonho de voltar a Jerusalém. E os outros, que unânimes falaram a mesma coisa. Sabe o que está acontecendo? E passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai se acostumando. Claro que o problema não foi resolvido ainda, mas olha, eu estou vendo os bares abarrotados de pessoas, as ruas abarrotadas de pessoas, os lugares de lazer abarrotados de pessoas, e as igrejas vazias. Isso não te incomoda? Isso me incomoda. Me incomoda. Porque, na verdade, essa relação de tempo e espaço que eu estou fazendo, ela tem a ver com comportamento, com experiência de vida, experiência religiosa. A gente não precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. O profeta Ageu, ele fala que ele está incomodado com isso. O profeta Zacarias fala que eles estão incomodados com isso. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, Hebreus, que é um livro que vem falar a esse povo, começa dizendo: outrora Deus falou a nós pelos nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, mas nesses últimos dias está falando através do seu filho. Então o contexto também é escatológico, é apocalíptico, é para um tempo especial que a gente está vivendo. É uma carta de amor. E aí no capítulo 10 do livro de Hebreus, verso 25, dentre as muitas orientações e advertências e exortações do Senhor, está escrito aqui: por favor, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia está aí em maiúsculo, não é qualquer dia. Quanto vedes que o dia se aproxima. Já parou para pensar nisso? Como é costume de alguns que não congregam mais. Pelo contrário, por favor, vamos reagir, igreja. Vamos reagir, família.
antes que o grande dia, se aproxime. Queridos, olha, se isso não fosse uma verdade, o Senhor não teria perdido tempo em revelar isso. Ele não daria tanta ênfase a isso. Ele não daria tanta importância a isso. Ah, você vive a sua religiosidade em casa. Amém, que bom. E você precisa mesmo. Mas nenhum lugar era mais importante do que a arca para Noé e a sua família. Nenhum lugar é mais importante que o hospital para o doente. E a igreja é um lugar importante para nós, porque é aqui que nós nos preparamos para as demandas da nossa vida material e espiritual. Você entende o recado de Jesus? Juventude, vamos lá, juventude. Vamos lá, gente. Vamos em frente. É hora de nós nos empenharmos com todo cuidado, mas a gente precisa reagir. Em nome de Jesus, a gente precisa reagir. E a promessa, infelizmente, alguns não cumpriram a promessa. E a gente precisa dar valor ao que tem valor mesmo. Sabe quando a gente descobre essas coisas? Por exemplo, agora era a hora da gente estar onde? Todo mundo está aqui. No outro culto de sábado de manhã, era para todo mundo estar aqui, conectado. E por que não está? Então, cuidado da gente perder a sensibilidade de observar essas coisas à luz do grande dia. E está chegando. E quando esse dia chegar, que o Senhor nos encontre preparados, como um corpo, para receber o nosso Senhor. E aí estaremos na Nova Jerusalém, para sempre, conforme a sua promessa. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela maneira como a Tua palavra pode ser lida, estudada, compreendida por todos nós. E obrigado, Senhor, porque me incomoda. O Senhor me incomoda com isso. Me ajude, Senhor, para que eu possa ter palavras sábias do Senhor, para poder ajudar os meus irmãos, a minha família, a se manterem firmes e conectados. Obrigado, porque nós temos um templo, uma igreja ou uma sinagoga, como qualquer um queira chamar. Deus, para que nós possamos renovar a nossa experiência com o Senhor e bater no start da nossa semana, da nova semana. Senhor, abençoe cada um de nós. E não deixe, Senhor, que as coisas, os lugares, os entretenimentos, os filmes, as séries, ou qualquer outra coisa, tire o teu lugar da nossa vida. Por favor, o Senhor precisa ser o primeiro e depois todas as coisas. Dê-nos uma ótima semana. Livra-nos de todos os males e perigos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém e amém.